Olá, tudo bem com você? Analisando o livro de Esther e procurando entender qual é o papel do cristão no mundo. Esther, ela foi uma mulher íntegra, fiel, e ela entendeu o propósito de Deus. Quando o seu primo Mardoqueu foi até ela pedir ajuda, pedir socorro para interceder pelo seu povo, aquele povo que antes a adotou, criou, ensinou a ela o Deus, a obediência, ensinou a ela uma fé. Então Esther, ela nos dá um exemplo de como o cristão deve comportar no mundo, como igreja, diante de Deus. Esther, ela tinha uma fé inabalável. Esther, ela era obediente. O ensinamento que ela teve, a instrução que ela teve com a sua família adotiva, ela carregou esses valores, esses princípios, e ela nunca esqueceu da comunhão, do Deus, da aliança que ela fez quando ela esteve com seu primo, na época que ela era Radassa. Então, se tornando rainha, indo morar no palácio, tendo uma vida totalmente diferente, ela não se corrompeu, ela não perdeu seus valores, ela continuou com o temor a Deus, obediência, jejum, oração, palavra. Então, quando seu primo a pediu ajuda, ela não pensou duas vezes. Ela convocou a todo o seu povo para fazer jejum para chegar diante do rei. Ela teve tanta ousadia que, sem ser convocada, ela chegou na presença do rei e com muita presença do Senhor ela pediu, e assim o seu povo foi poupado da morte por uma intercessão. Então nós tiramos aqui o exemplo de Esther, como uma mulher sábia, estratégica, obediente, né? E como que o ser humano precisa hoje se portar como cristão. As nossas atitudes honram a Deus. Nós temos que entender o propósito de Deus, qual o canal que seremos neste mundo, o que Deus quer através de nós. Então nós precisamos entender que Deus tem um propósito com cada um de nós. Este propósito nós precisamos entender que nós precisamos produzir paz, nós precisamos praticar a caridade, nós precisamos ser a diferença. Aonde colocarmos a planta dos nossos pés, nós precisamos ser sal da terra. Esther, ela tinha uma beleza na alma, interna, que essa beleza transmitia o seu interior, o seu exterior. Então o coração dela tinha pureza, ela tinha essa diferença entre tantas mulheres que o rei ali fez o teste, analisou, mas Esther era diferente. Esther tinha algo. Qual que era essa diferença? Comunhão com Deus, né? Então o ser humano ele precisa de uma intensa comunhão diária com Deus. Esta comunhão, ela é uma saúde na alma, é um cuidado, é um zelo com a nossa alma. Então Esther, ela era diferente, ela agradou o rei, assim como nenhuma outra mulher. Radassa, se tornando Esther, ela fez a diferença. E nós tiramos aqui muitos exemplos a seguir: o testemunho, a postura de Esther, o silêncio, a
autoridade, né, na presença do Senhor, no jejum, na oração, ela alcançou resposta, solução para todo o seu povo. Então, a igreja, o papel da igreja no mundo, nós precisamos curar vidas, sarar vidas. O nosso papel é edificar, apresentar Jesus para o mundo, anunciar o evangelho, testemunhar a redenção de Cristo. A minha vida precisa testemunhar a redenção de Cristo. A tua vida precisa testemunhar a redenção de Cristo. Então, a diferença de Esther é o que Cristo espera de cada um cristão neste mundo. Tenha comunhão com Deus. Busque diariamente a comunhão com o Espírito Santo de Deus. E Ele vai te conduzir. E Ele vai te dar uma vida de vitória. Mas analise o livro de Esther e busque a viver uma vida com integridade como cristão neste mundo. E você será a diferença. E onde Deus quiser te colocar, você vai chegar pelo poder da oração. Então, seja instrumento de Deus. Deixa Deus te conduzir na comunhão. Deixa Deus te conduzir. Pratique o temor, a fé, a caridade, o amor. Influencie, incentive, seja boca de Deus onde você colocar os teus pés. Produza paz. Siga o exemplo de Esther, que ela conquistou a confiança do rei. Ela impactou geração e continua impactando gerações. Sejamos cristãos comprometidos com o evangelho e nós poderemos fazer a diferença e alcançar vidas libertas, transformadas para a glória do Senhor.